Saudações em Cristo, irmãos. Feliz sábado. É um prazer estar com os irmãos aqui mais uma vez. Já faz alguns sábados que eu não participo, estava com saudade já. Hoje estou aqui com o irmão Rogério Buzzi, né, já conhecido de todos. Dispensa apresentação, ele vai conduzir para nós o culto hoje. E que todos os irmãos possam ser iluminados aí por essa mensagem que o irmão Rogério vai trazer. Antes de eu passar a palavra para o irmão Rogério, quero convidar a todos que a gente possa orar, e na sequência eu já passo a palavra para o irmão Rogério Buzzi, e no final nós fazemos aí nossos avisos, né, nossos lembretes, como de costume, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, mais um sábado, mais um culto que estamos aqui reunidos virtualmente na Tua congregação, neste canal que o Senhor levantou para pregar a Tua verdade, Pai. Que hoje o Senhor possa ungir a boca do Teu servo, irmão Rogério Buzzi, que ele possa nos trazer as Tuas orientações, Tuas repreensões, a Tua luz para o nosso coração. Que o Senhor ilumine a todos que vão ouvir essa mensagem agora e a todos que vão ouvir no futuro também. Que o Senhor continue conosco neste culto, neste dia tão especial que o Senhor separou para os teus servos aqui na terra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, Rogério, fica à vontade. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus, seja com todos nós. O tema de hoje traz como título, algo que para mim, particularmente, depois que eu resolvi que iria em Cristo Jesus realmente me dedicar a pregar o Evangelho eterno e a verdade presente, que tenho, assim, insistido tanto com nossos irmãos, me vem à mente, finalmente, em relação a tudo aquilo que temos ensinado sobre a verdade presente, me vem à mente o livro de Abacuque, com o qual eu gostaria de abrir nessa manhã, e gostaria de convidá-los a abrir também as suas Bíblias em Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 1. Se tardar, espera-o, como título. Capítulo 2 de Abacuque, então, a partir do versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei. Essa é uma palavrinha, irmãos, que nós não podemos esquecer. Vigiai e orai. Vigiar, para que nós possamos saber quando a proximidade da vinda do Senhor estivesse próxima. Abacuque tem tudo a ver com a mensagem do tempo do fim. Vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Nós vivemos uma época que é, sem dúvida nenhuma, necessária, esse espírito, inclusive, porque nós seremos arguidos de tudo que ensinamos. Nós seremos combatidos, nós seremos questionados, nós seremos levados diante de presidentes, de reis, de pessoas com autoridade, e nós seremos realmente arguidos. E agora, Abacuque diz assim, eu vou vigiar, ou seja, eu vou estar atento aos sinais, eu vou estar atento ao que a Bíblia me diz, eu vou estar atento ao espírito profético, porque quando eu for chamado, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Então, o Senhor me respondeu e disse, veja só, esse era o questionamento, esse é o nosso questionamento. Eu vou vigiar, eu quero me preparar, eu quero realmente ser um servo de Deus, eu quero ser um discípulo que cumpre o que Jesus mandou, não o que o pastor me diz, não o que me dizem as igrejas, não o que diz a massa. Eu quero realmente estar preparado para aquele dia, porque eu sei que ele chegará. Então o Senhor me respondeu. Essas são as indagações dele, que devem ser as nossas, e o Senhor vai nos responder. Escreve a visão
e torna bem legível. Sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passe. Há uma série de lições aqui. Primeiro, escreve a visão e torna bem legível. Nossas matérias, nossas pregações, elas têm que ser bem legíveis. Elas têm que ser claras. Elas têm que ser um sim, sim, não, não. Elas têm que ter realmente a base bíblica completa. E elas têm que ser bem legíveis, ou seja, bem entendidas. Simplificamos ao máximo aquilo que ensinamos e procuramos realmente ensinar biblicamente, versículo a versículo, porque entendemos que esse é o correto hoje. Nós não podemos nos dar ao luxo de estar tentando empurrar o tempo todo, como infelizmente alguns ministérios estão fazendo, que é tentar colocar a Bíblia dentro da história. Fala-se de alinhamento de planetas, olha, vai ter um alinhamento de planeta aí, as pessoas tentam forçar o alinhamento de planeta dentro da Bíblia o tempo todo, e não está na Bíblia o alinhamento de planeta. Deus não fala do alinhamento de planetas como um sinal. Os sinais que ele dão são sinais específicos para nós. Olha, quando vocês virem isso, é isso aqui que vocês têm que se focar. Quando vocês virem a Lua, não dando a sua luz, quando a Lua é em forma de sangue, quando vocês virem o Sol não dando a sua luz, quando vocês virem o grande terremoto, quando vocês virem as quedas das estrelas, esses são os sinais que eu estou dando para vocês. São esses aqui que eu quero que vocês se foquem. Esses são os meus sinais. Os outros não são meus. Pode até ocorrer, mas não é um sinal meu. Eu não quero que vocês se foquem nisso. Então, Deus vem e fala ao seu povo de uma maneira muito direta e muito simples, com os falsos profetas, etc, etc, etc. Então, nós temos que, número 1, escrever a visão e torná-la bem legível, muito clara. Pegamos o que o Senhor ensinou, os sinais que ele deu, e vamos mostrar esses sinais se cumprindo, vamos mostrar como isso tudo vai se cumprir ainda, segundo a boa palavra do Senhor. Agora, torna bem legível sobre tábuas. Quando nós oramos a Deus e pedimos que Ele escreva nas tábuas do nosso coração a lei, e é isso, a Bíblia é toda ligada entre si. Nenhuma palavrinha está por acaso ali. Esse escrever sobre tábuas tem a ver com uma série de coisas, mas tem a ver com as tábuas do nosso coração, quando nós pedimos a Deus que escreva a sua lei no nosso coração, que escreva a sua palavra no nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Essas tábuas mostram que a verdade de Deus, a verdade presente, a verdade que professamos, ela não pode estar no átrio da alma, ela não pode estar na mente, porque a mente é intelectual apenas, ela tem que estar no coração, representando que ela realmente faz parte da nossa vida. É o coração que expressa o sentimento, a mente expressa conhecimento, mas o coração expressa a sabedoria, porque quando algo está no teu coração, o conhecimento vira sabedoria aplicada. Por isso Salomão pediu sabedoria e não conhecimento. Então, o conhecimento é bom, mas ele precisa ser acompanhado da sabedoria, que é a aplicação daquilo. Por isso, Jesus é chamado de a sabedoria de Deus. Quanto amo a tua lei está escrita no meu coração. Eu medito nela dia e noite. Então, em Cristo, na rocha verdadeira, a lei vem impressa. É por isso que qualquer pessoa, é por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Por quê? Porque a verdade, primeiramente, é Cristo. E se você tem Cristo completo, não pela metade. Quando Cristo vem ao teu coração, ele vem trazendo dentro do coração dele próprio a lei. E quando eu digo eu tenho Cristo, mas a lei não, eu na verdade não tenho Cristo. Eu apenas não sei que eu não tenho Cristo. Porque o Cristo que eu defendo é um Cristo pela metade. E Cristo não entra pela metade. Ele não é dono de um trono dividido. Quando ele entra no teu coração, ele reina absoluto ou não reina. É claro que as lutas vão permanecer. Por quê? Porque quando eu aceito Cristo, aí que a luta começa. E aí que o inimigo tenta. Como fez com o próprio Cristo. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eu não sei quantos sabem, mas muitas vezes nós, e sei que os irmãos passam por essa luta também, somos acusados de ter uma mensagem muito direta, muito dura. Então, a mensagem de vocês é muito dura. E não tem que ser assim. Não é o que diz o texto aqui. Para ler até o que correndo passa. Direto, de forma cabal, sem medo.
né? O Papa é a besta. Não, peraí, isso é muito direto. É o que a Bíblia diz. Nossa mensagem tem que ser direta. A acusação que vão receber finalmente os falsos pastores, padres, papas, bispos, pastores falsos, a acusação será uma só no final, uma só, mas será a mais grave que já foi pronunciada por lábios humanos. Vocês sabiam e não nos disseram. E serão destruídos por aquelas pessoas, aquelas mesmas pessoas que poucos minutos antes estavam louvando eles. Como hoje. Deixa eu perguntar para o meu pastor. E vai perguntar para o pastor. E o pastor acaba apagando aquele facho de luz que o irmão, né, havia passado àquela pessoa. E aí ele vai lá, o pastor, não, tudo está bem na casa de Israel. Não, esse povo é um povo fanático, é um povo... Nossa mensagem é uma mensagem direta. Para aqueles que creem no que diz aquela senhora inspirada maravilhosamente, né, ela simplesmente apresenta o tema que será pelo nosso testemunho direto, né, que a mensagem será realmente espalhada, e de forma simples e direta. E será o testemunho direto que irá realmente incomodar finalmente o inimigo. É a nossa missão, é o nosso chamado, é a missão de Elias. És tu o perturbador de Israel? Por que você fica incomodando a igreja? Para de mexer com os pastores, para de mexer com isso, para de mexer com... Não sou eu o perturbador de Israel, mas tu, que abandonaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Escolheste errado, Acabe. Os Acabes modernos estão aí também, né? E estão certamente fazendo um trabalho. Estão todos eles certamente fazendo um trabalho que a nós causa até surpresa, certamente, porque o trabalho que nós entendemos, né, ter sido chamado para os que procuram trabalhar no espírito de Elias e do próprio João Batista é esse, o trabalho de repreensão ao pecado. Se nós esperarmos para sermos perfeitos, para dar o recado, alguns dizem, não, vocês não são perfeitos, tá? Como Elias não é e como João Batista não é. Se nós esperarmos para ser perfeitos, para dar a mensagem, nunca daremos. Agora, claro, nós buscamos a perfeição. Só que, enquanto isso, nós vamos levar avante a missão que Deus nos deu, que é a missão de João Batista, a missão de Elias, a missão do próprio Cristo, repreender o pecado. 3, versículo 3 de Abacuque. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isso tem tudo a ver com o que ocorreu em 1844, com um povo que foi levantado para dar uma mensagem sem medo, uma mensagem de repreensão ao pecado, uma mensagem que mostrava a necessidade. Pois não, irmão Luiz? Depois que tocou o telefone, ficou muito baixo o som do irmão. Eu não sei se desconectou o microfone que o senhor estava usando, alguma coisa aí. Não. Luiz, já aconteceu uma vez, eu vou ter que sair e voltar de novo. Tá bom, tá ótimo. Bem? Perdão. Sem problema. Vamos aguardar só o irmão Rogério conseguir sair e voltar. Pode ser que na hora da ligação o celular entende que tem que mudar o microfone. Por isso que ficou bastante baixo aí para os irmãos. Tem bastante gente que está mandando mensagem, né? Que ficou muito baixo. Então, só do irmão Rogério sair e voltar, pode ser que a gente consiga resolver esse problema, tá bom? Vamos aguardar só um momentinho. O irmão Rogério está voltando. Enquanto ele volta, eu vou aproveitar, vou passar um dos recados que nós já temos. Se os irmãos perceberam no nosso canal, nós começamos a postar as meditações do Pérolas Escondidas através de um audiolivro, né? Um vídeo, são vídeos, né? Que o irmão Rogério está gravando com os artigos do livro Pérolas Escondidas. Antes era colocado de sábado e domingo, de manhã. A partir de segunda-feira, agora, nós vamos postar eles de segunda, terça e quarta-feira, às 18h30 da tarde, e na sexta-feira, às 18h30 da tarde também. Na quinta-feira, à noite, né, à tarde, se mantém o... Voltou? Voltou o som? Isso, agora ficou normal. Ok. Perfeito, Rogério. Pode continuar.
Bom, retomamos então, meus irmãos, versículo 3, vamos ler de novo então. Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. No livro de Apocalipse, no capítulo 10, vamos observar o que ocorreu, né, numa época passada, e isso trará à nossa mente, né, capítulo 10, versículos 5 a 11, e vai mostrar, inclusive, essa realidade. Quando é que isso se cumpriu? Porque Abacuque falava para um tempo futuro, mas no Apocalipse há o cumprimento desses profetas. 10, 5 a 11, então, leio aos irmãos, e os irmãos podem acompanhar. O anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu que nele há, a terra que nela há e o mar que nela há, que não haveria mais demora. Olha que interessante, Abacuque diz, né, olha, se tardar, espera. Mas aqui o anjo está dizendo, olha, não vai mais haver demora, né, embora, claro, vá haver um problema. E se você observar, é exatamente a mensagem base que nós encontramos, né, o Evangelho Eterno de Apocalipse 14. É um Evangelho Eterno que deve ser pregado a toda nação, povo, tribo, língua e povo, todos, né? E aqui diz, né, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É exatamente o que nós encontramos como a primeira mensagem angélica. E aqui, no 7, versículo 7, de Apocalipse 10, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho. E ele disse, toma-o e come. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel, mas, havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Nós vamos encontrar, então, exatamente essa mensagem, onde, né, Abacuque profetizou, dizendo que viria, diz, olha, se tardar, espere, vai tardar, mas se tardar, você espere. E aí, é curioso, porque o anjo, inclusive, dá a senha, né, de forma muito clara. Ele diz, olha, importa-me, ficou amargo. Senhor, eu recebi a mensagem, né? Os pioneiros receberam a mensagem, entenderam a mensagem deles era uma mensagem de repreensão ao pecado, uma mensagem de juízo, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, caiu Babilônia, aquele que receber a marca da besta, tudo isso estava implícito nas 3 mensagens angélicas que deveria ser dado. Obviamente, com a apresentação da vinda de Cristo, como sabemos, e era uma mensagem realmente que no começo, quando ele começa a dar essa mensagem, as igrejas começam a abrir as suas portas, mas logo os pastores começaram a perceber que estavam perdendo membros, porque embora ele não pregasse especificamente para sair das igrejas, e é curioso isso, porque nós vamos observar que a segunda mensagem angélica, ela não é dada com poder. Nós vamos ver que a segunda mensagem angélica, ela não é dada como, né, em grande voz, justamente por quê? Porque Miller não batia nessa tecla ainda, na época. Porque na época, Babilônia era basicamente compreendida pela Igreja Católica. Então ele não dava ênfase nessa mensagem, como nós vamos ver, fantasticamente representada em Apocalipse 14. Porém, Apocalipse 18, que é a nossa época hoje, já inclui todas essas igrejas que assumiram as doutrinas romanas, todas elas, sem exceção, todas. Não adianta a pessoa dizer, não, a minha não é. Vai ser provado pelo que prega, né? Vai ser provado pelo que ensina, não é pelo nome que tem na placa, não é pela promessa que tem de um chamado, né? Não é isso que determina, é realmente, né, o próprio adventismo. O adventista é o que prega o que pregaram os adventistas, e não o que pregam os católicos adventistas hoje, ou os adventistas católicos. Ser adventista não é pertencer à igreja adventista.
Ser adventista é pregar o que o povo do advento ensinou, assim como ser cristão não é ser membro de uma igreja. Ser cristão é pregar o que Cristo ensinou. Da mesma forma, né? O que marca, o que caracteriza um povo não é o nome que ele ostenta, mas sim o que ele ensina. É isso que mostra a quem ele pertence. Os cristãos eram chamados de cristãos porque seguiam a Cristo. Bom, né? Voltando, para ficar bem claro, o 10:6, né? Apocalipse 10:6. Jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, que nele há, a terra, que nele há, o mar, que nele há, que não haveria mais demora. E o complementou no 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. A 7ª trombeta vai tocar de novo. Tocou naquele então, tocou, né, de forma tênue, como dizemos, houve um cumprimento parcial, nós sabemos que houve, inaugurado pelo terremoto de Lisboa, né, pelas manifestações no Sol, na Lua, finalmente a queda das estrelas como último sinal em 1833, tudo isso é uma história conhecida para nós. Mas não é porque ela é conhecida que ela deve ser esquecida. Por quê? Porque ela nos norteia para o futuro, e deve nos nortear, porque ela faz parte do nosso compêndio histórico, todo ele. É isso que nos marca como um povo. O nascimento profético nosso foi dado com base em sinais anteriormente apresentados, né? E aí, nós vemos que se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas e seus servos. Apocalipse 11, no versículo 19, diz o seguinte: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, e grande saraiva. Então, é um tempo em que nós vemos que se abriu. Essa época, esse povo, que era o povo do advento, que passou por essa experiência do se tardar espera, a mesma experiência que nós vamos passar, né? Estamos passando, porque infelizmente a igreja preferiu voltar ao deserto. A igreja preferiu, voltar ao Egito. Quem dera estivéssemos junto às panelas de carne. Estão olhando para o Egito, estão seguindo as modas do Egito, estão seguindo a Babilônia moderna, o Egito moderno. E aí, 40 anos de novo no deserto. E a igreja, hoje, né, ela está com esse problema sério, mas o povo do advento só entendeu a luz do sábado porque se abriu a porta do Santíssimo. Só por isso é que pôde ver. Porque de outra maneira não teriam entendido. É quando Deus abre a porta que você entende algo. E quando abriu a porta do templo, quando abriu o Santíssimo, eles viram. Não, peraí, olha o sábado aí. Foi vista a arca de Deus no templo. Essa mesma lei será vista no final, quando Deus a mostrar, né, no fim do tempo do fim, quando a lei de Deus será mostrada, eles verão de novo o sábado e verão que aqueles que eles perseguiram, por conta, né, da marca da besta, ou por conta do sinal de Deus neles, né, eles verão que estavam enganados. Infelizmente será tarde demais para a grande maioria, mas é um fato que a mensagem ela se levanta poderosa justamente porque em algum momento, né, neste momento, prenunciado inclusive por Abacuque, né, aconteceria o se tardar espera. Eles veem a lei e tudo realmente indicava que estava tudo pronto, né, para a vinda de Cristo. Sabemos da decepção, assim como os discípulos a tiveram, né? Livro de Apocalipse 4, né, aí diz, o versículo 8 diz, 10:8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Aqui nós vamos ver, né, exatamente o mesmo de Abacuque. Só vamos ver algum detalhe que talvez escape da gente, porque às vezes a gente, né, não presta muita atenção no que lê e pode perder lições preciosas com isso, né? Então, 4, 1-2, e depois o 5, 1, o 2 e o 7. Diz, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Esse subir aqui é um convite a todos nós. Sobe aqui, vem para o Santíssimo. Sobe aqui na tua experiência espiritual. Procure buscar mais a Deus. Procure crescer espiritualmente. Suba aqui em escala espiritual. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era uma aparência
semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor dele, e o trono era semelhante a esmeralda. Capítulo 5, os versículos 1, 2 e o 7 agora, do mesmo Apocalipse. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. O 2, e um anjo forte, vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Obviamente, nós sabemos que só Cristo, como o revelador, é que pode fazer isso. Mas aí, nós vamos encontrar no versículo 7, isso. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Finalmente, então, ele vem, pega o livro, e aí nós vamos ver, né, no próprio livro de Apocalipse ainda, seguindo, né? Mas vamos ver algo um pouquinho mais interessante no livro de Apocalipse, no capítulo 8 também, versículos 1 a 3, 8, 1 a 3, dizendo: havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E vi outro anjo posto junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aí é o momento em que o povo de Deus realmente está orando, está buscando, né, esse altar, ele está exatamente entre o santo e o santíssimo, e obviamente a mensagem é de que este povo agora, nesse tempo inclusive tremendo, ele deve estar, obviamente, se preparando para aquilo que, obviamente, vem e vai se abater sobre a terra finalmente, e o povo de Deus nesse momento, principalmente quando a lei de Deus estiver sendo atacada, e tudo aquilo que nós sabemos que vai ocorrer, finalmente irá cair sobre o povo de Deus. Quando nós lemos com cuidado a palavra de Deus em todos os seus sentidos, nós vamos encontrando coisas que aparentemente no primeiro momento nós não vemos. Voltando para Apocalipse 10, versículo 19 agora, diz, vamos repetir o texto para que fique bem claro a ligação que está sendo feita aqui. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões e terremotos, e grande saraiva. No livro de Apocalipse, ainda, capítulo 3 agora, capítulo 3, versículos 7, 3, 7 e 8. O que aconteceu? O que é que estaria acontecendo a nível de tempo, né, em todos esses eventos colocados dentro da mensagem inicial de Abacuque? Se tardar, esperam, né? Aconteceriam algumas coisas, e nós precisamos estar muito bem focados nisso, porque a história vai se repetir. Mas dentre as coisas que aconteceriam ali, iria surgir um povo, uma igreja de verdade, como povo, repito, povo do advento. E vejam que interessante, ela estaria pautada numa porta aberta, estaria pautada numa mensagem que deveria ser dada sem rodeios, estaria pautada numa mensagem única, chamada ao arrependimento, vinda de Cristo, etc, etc, etc. Apocalipse 13, então, a partir do versículo 7, mostra o surgimento deste povo e como ele seria reconhecido. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Se você observar, né, essa mensagem ela é dada por uma razão muito simples. Cristo aqui se apresenta como aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então ele abriu uma porta e fechou outra. Ele não apenas abriu uma porta, ele abriu uma e fechou outra. É preciso entender isso, né? A porta do santo foi fechada. Hoje o acesso a Cristo é no Santíssimo, porque é lá que ele está. Apocalipse 14 mostra um povo que não tem engano nessa boca, que segue o Cordeiro por onde quer que vá. O Cordeiro está no Santíssimo, não está no Santo. Nós não vamos encontrá-lo lá. Existem
milhares de igrejas e pessoas procurando Jesus do Santo. Enquanto não aceitarem verdadeiramente que Cristo passou para o Santíssimo realmente, não o encontrarão como ele deve ser encontrado. É claro que a misericórdia de Cristo está sobre eles, a misericórdia de Deus está sobre eles, porém, não conseguem alcançar o favor de Deus, porque estão, infelizmente, recebendo também o espírito do inimigo, porque o inimigo aproveita-se da situação e sopra sobre eles o seu espírito, ou seja, infelizmente, por não aceitar e por não entrar pela fé ao Santíssimo, não conseguem ver as tábuas da lei, não conseguem ver o propiciatório, e aí com isso não conseguem ver a validade do sábado, que é um muro de proteção, que é um sinal entre Deus e o seu povo, e eles, infelizmente, por não ver, por não entrar pela fé onde tem que entrar, quando é dito, sobe aqui, eu vou te mostrar o que vai acontecer, não sobem, não querem entrar, ou não entendem que devem entrar, não ouvem o chamado de Cristo para entrar, e aí, infelizmente, são enganados. E aí nós vemos a queda das igrejas, nós temos os falsos milagres, tudo isso, porque o inimigo se aproveita, uma vez que não há um muro que proteja essas pessoas, que é a lei, e aí nós vemos a queda e a apostasia das igrejas em massa, exatamente por esse motivo. 3:8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, somos poucos, é um fato, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra, o que eu te ensinei, e não negaste a minha lei. O nome representa o caráter, e a lei revela o caráter. A lei mostra o caráter de Deus, a lei mostra o caráter de Cristo. Por isso, Cristo revelava plenamente o Pai, porque Cristo tinha a lei escrita no seu coração. Quanto ama a tua lei, é a minha meditação dia e noite. Então, Cristo, como dizemos, tem, obviamente, essa lei escrita no seu coração. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Que curioso isso. Pode ler isso sem medo. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem adventistas e não são, mas mentem. Por que mentem? Por que mentem? Porque querem? Não. Muitos adventistas hoje, muitos, possivelmente a grande maioria, infelizmente, não guarda a lei de Deus. Ah, mas nem nós não guardamos perfeitamente. Estamos falando primariamente do que a lei ensina. Não terás outros deuses diante de mim. No momento que eu estabeleço uma trindade, eu não estou guardando mais os mandamentos da lei de Deus. E lembre-se, aquele que tropeça num ponto, tropeça em todos. Então, por não, e Jesus é taxativo, aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. A igreja, tendo rejeitado o primeiro mandamento, ela passa a ser uma igreja que ensina a mentir aos seus membros, fazendo com que esses irmãos também passem a ser mentirosos, mesmo sem o saber. Muitos são inocentes porque não sabem, assim como os católicos são enganados, imaginando que pode-se fazer imagens quando o segundo mandamento o condena. Porém, também o adventismo, infelizmente, caiu nisso, e junto, claro, o último pilar eclesiástico, por assim dizer, porque a igreja adventista, obviamente, não ensinava esse erro, não ensinava a trindade, mas a partir de 1980, infelizmente, escolheu o erro, e por isso, para ela é que dita, eu sou um povo rebelde. Por quê? Aqueles que não têm luz é uma coisa, a igreja adventista tem luz para saber que está em erro, e aí a liderança é tomada como um povo rebelde, e acaba levando essa rebeldia ao seu povo, tão certo como os fariseus na época levaram a rebeldia contra Cristo e o crucificaram finalmente. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, a promessa é essa. Eis que veio sem demora. Veja que aqui está o escopo de novo. O mesmo de Abacuque. Se tardar, espera, porque essa mensagem é para Filadélfia. Filadélfia que vai sofrer decepções. Filadélfia que vai realmente sofrer a aparente demora de Cristo. Porque o povo verdadeiro de Deus,
Ele sente a falta de Cristo, ele sente saudades, ele quer realmente ir morar na Canaã celestial, ele quer que Cristo venha, diferente do mau servo que diz, não, o Senhor tarde virá. O coração do verdadeiro servo de Deus anseia pela vinda de Cristo, ama a vinda de Cristo. Mas aqueles que, por razões diversas, não estão buscando realmente na palavra, certamente terão dificuldades, No livro de Mateus, capítulo 24, Mateus, capítulo 24, 29 ao 36, Mateus 24, 29 ao 36. É bem conhecido o tema, mas nunca é demais a gente relembrar aquilo que já estudou e principalmente pegar algumas novas pérolas que Deus, porventura, resolva conceder aos seus servos na terra. Então, Mateus 24, 29 diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências serão abaladas. Aqui entramos realmente nos sinais que Cristo deu na natureza, para que nós estivéssemos pautados. E a partir do 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Curioso isso. Por quê? Porque a mensagem que recebemos do nosso mestre é: eu abro uma porta que ninguém fecha e fecho uma porta que ninguém abre. Noé foi exatamente o que aconteceu. Noé não abriu e fechou nenhuma porta. Não fez isso. Foram os anjos de Deus que fecharam aquela porta da arca. Eles foram lá e fecharam. Por isso, o mérito é todo de Cristo, porque foram os anjos de Cristo que o fizeram. E, finalmente, para que ele pudesse sair, também foram os anjos que abriram a porta. Tem tudo a ver com a lição que temos para essa época, uma época em que, como diz o texto, foi igual aos dias de Noé. 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, obviamente, entender aqui que essa mensagem é uma mensagem diretamente ligada a nós, não parece ser muito difícil. 45, temos lido muito esse texto aos irmãos, que é o que nos diferencia como servos de Deus de todos os outros. Essa é a diferença que deve ser sempre entre nós e aqueles que, sim, embora servindo a Cristo, não têm o entendimento que a nós, pela misericórdia e amor de Deus, é dado. Que é Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Quem de vocês é o meu servo fiel e prudente, dos que me ouvem hoje? Quem de vocês quer realmente ser? Quem de vocês realmente é meu servo fiel à palavra e prudente, porque estamos falando de profecia, tem que haver prudência, a quem eu, o Senhor, constituí sobre a minha casa para dar o sustento ao seu tempo? Você não foi chamado para pregar a verdade. Você foi chamado para pregar a verdade presente. Você foi chamado para pregar uma mensagem que deve ser conduzida, deve ser norteada pelo espírito de profecia, espírito profético, olhando os sinais, estudando as profecias para entender o tempo em que vivemos e poder mostrar ao povo o tempo em que vivemos. Se nós não temos isso, nós nos perdemos. Os fariseus se perderam no tempo. Doutrinariamente, eles adoravam o Deus único, eles guardavam o sábado, do jeito dele, mas guardavam o sábado, ensinavam o sábado, com todas as suas falhas, Nós sabemos, tudo errado, mas eles tinham isso como doutrina. O problema foi não reconhecer profeticamente a vinda de Cristo. E Cristo disse a eles: vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas elas falam de mim. Ou seja, vocês leem a Bíblia, as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, mas é de mim que elas falam. Toda a Bíblia fala de mim e vocês não me aceitam. Por quê? Porque não reconheceram os sinais dos tempos. Não reconheceram que Isaías, Daniel, todos apontavam para o verdadeiro Messias e mostravam exatamente o que ele estava fazendo. 24, 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor,
quando vier, o achar servindo assim. E é curioso também esse bem-aventurado. Se você abrir a Bíblia no Apocalipse, você vai ver que é exatamente essa palavrinha que você vai encontrar. Bem-aventurados aqueles que ouvem, bem-aventurados aqueles que leem as palavras dessa profecia. Então, essa é uma bem-aventurança específica para um povo específico que se autoposiciona, que se posiciona como servos de Deus. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos. E aqui também nós vamos encontrar a palavra servo. 47. Em verdade vos digo que operar sobre todos os seus bens, porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Pode ter certeza que todas as vezes que você tentar apresentar a mensagem a alguém, falando da brevidade da vinda de Cristo, e essa pessoa que se diz cristão, que se diz adventista, que se diz seja o que for, que diz, não, isso aí vai demorar, pode ter certeza que ele está sendo categorizado como um mau servo. Na verdade, é o coração temeroso, que tem medo de Cristo, porque ele foi apresentado um Deus que não é um Deus de amor, porque não está com a vida em dia, enfim. Essa pessoa não quer que Cristo venha. Quando ela fala isso, é porque realmente ela não quer que Cristo venha. Ela tenta fugir, a algo que ela não quer ver. Ela já está se preparando para ser daqueles que, quando virem os sinais, vão esconder-nos da rocha, esconder-nos nas cavernas, esconder-nos do rosto daquele que vem. Medo. Enquanto os verdadeiros servos de Deus saem para poder olhar o seu Senhor vindo nas nuvens do céu e de todo o coração, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, porque ele vem na glória do nosso Deus, ele vem na glória do Pai, ele representa o próprio Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, 47, de novo. Em verdade vos digo que eu porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados. Espera, o que ele vai fazer? Ele vai começar a espancar os seus conservos. Quem são os conservos deles? Vamos tentar pensar um pouquinho aqui numa igreja que recebeu a luz, recebeu a verdade, deveria ter se autoposicionado como servos de Deus, mas começa a espancar os seus conservos. Apocalipse 19, 10. Apocalipse 19, 10. Eles vão espancar pessoas específicas, chamadas de conservos. 19, 10. Eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo, o anjo disse, sou teu conservo, e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Espera aí, os conservos são os que têm o testemunho de Jesus. E aí ele diz, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quem são os conservos, então? São aqueles que têm à disposição deles o espírito de profecia. Curioso. Qual é o único grupo, qual é a única igreja como instituição, que tem o espírito de profecia à sua disposição? É claro que quando eu digo de espírito de profecia, não estou dizendo só dos escritos da senhora White. Estou dizendo em todos os aspectos, mas só tem uma instituição que tem, de fato, o espírito de profecia à disposição dela, diga-se, aqui, refletido nos escritos da senhora White. E eles vão espancar os conservos. Será que já não estão fazendo isso? Basta observar o que fazem. Quantos de nós fomos excluídos dessa igreja? E qual foi o nosso pecado? Nosso pecado foi exatamente o de mostrar a eles essa verdade. Eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse, olha, não faças tal. Sou teu conselho e teus irmãos que têm testemunho. Adora a Deus. Foi essa a mensagem que gerou o problema. Nossa mensagem foi a mesmíssima do anjo. Adora a Deus. Adora a Deus, não a Trindade. E isso fez com que eles, não só agora, em função disso, até porque essa adoração trinitária acontece como resultado deles ter feito exatamente o que foi dito para não fazer. Veja, voltamos para Mateus 24, 48. Porém,
Se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados. Momento. Apocalipse 18, 1 a 3. Apocalipse 18, 1 a 3. Comer e a beber com os bêbados. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Ela caiu. Abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecida, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Foi quando ela resolveu beber do vinho de Babilônia. Foi quando ela resolveu sentar à mesma mesa com o catolicismo, com a liderança católica, com o papado e todos os seus. Foi quando ela começou essa aproximação, que ela começou a beber do vinho trinitariano, do vinho de Babilônia, entre outros, e começou a sua prostituição. E com isso, obviamente, ela começou a agir no mesmo espírito de Babilônia, no mesmíssimo espírito da Inquisição, no mesmíssimo espírito daqueles que perseguiram os profetas no passado, no mesmíssimo espírito dos líderes judaicos da época. Ou seja, essa união babilônica, esse beber desse vinho, fez com que eles começassem a perseguir os conservos deles, os próprios irmãos. E não poderia ser diferente. Porque quando o espírito babilônico, né, assume a igreja, ela imediatamente começa a perseguir aqueles que não concordam com o que ela tenta ensinar. Mas não só beberam do vinho. O versículo 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Essas delícias, né, que é a abundância dela, são todos os dogmas que ela criou, né, nos tempos passados, nos tempos da Inquisição, centenas de dogmas. Essas são as chamadas delícias que ela oferece. É gostoso, é fácil, parece muito bom, mas nós sabemos que não é bom, é gostoso, não é bom. Claro, porque na verdade, quando você começa a ter uma mensagem que apazigua o pecado, não, tá tudo bem, basta isso, basta aquilo, o ecumenismo vai aceitando de tudo e de todos, né? Você pode seguir com as suas crenças, você pode seguir com o que você quer, é delícia, é gostoso, mas não vai salvar, não vai salvar. A palavra de Deus é feita de repreensão, a palavra de Deus repreende o pecado. É uma mensagem totalmente contrária à mensagem que os verdadeiros servos de Deus procuram dar ao mundo. Então, nós chegamos com tudo isso, com todo esse vinho de Babilônia sendo recebido, com toda essa mistura agora que acontece, nós vamos chegar ao capítulo 25. Porque, se observar, o resultado natural daquele servo, né? O meu senhor está me virá, começou a beber, né, com a prostituta, com a Babilônia, começou a sentar à mesma mesa com eles, como fizeram, né? Infelizmente, os reis de Judá e de Israel no passado, o resultado não poderia ser outro, né? Diz, porém, voltamos ao 24, 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá, se ele dizer isso, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora que ele não sabe. Isso é triste para uma igreja que deveria ter o espírito profético e que, infelizmente, resolveu se unir à Babilônia dessa forma, perdendo finalmente o espírito profético. E não nos enganemos, essa igreja, como liderança, não crê mais nos escritos da senhora White, não crê, porque se cresce não faria o que faz, se cresce não aceitaria uma trindade, se cresce, obviamente, não ensinaria o que está ensinando em muitos aspectos, mas a natureza pré-lapsariana, tudo aquilo que nós já sabemos. Mas o mais triste é saber que ela vai seguir os passos exatamente da Jerusalém do passado, e foi destruída exatamente por isso. Templo do Senhor é este, nada nos ocorrerá. Não vos fieis em palavras falsas como essas.
O Senhor está levantando, né, sua voz, sai de Babilônia, sai da grande Babilônia, separem-se deles, para não ser cúmplices dos seus pecados. A maior perseguição que virá sobre os verdadeiros servos de Deus não virá da Babilônia, virá da grande Babilônia e principalmente daqueles que falam nossos concertos, como já estamos vendo. É exatamente o maior problema que hoje o povo do advento verdadeiro tem, é exatamente com a grande Babilônia. E essa grande Babilônia não é nem com ela pura e simplesmente, mas com uma facção dela que tem, infelizmente, seguido esse mesmo espírito. O resultado, então, natural, né, de ter começado a beber o vinho de Babilônia é o capítulo 25. Então, depois que isso acontecer, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não tinham o Espírito Santo. Não fizeram da crença delas uma crença realmente arraigada no coração. Não procuraram viver aquilo que aprenderam. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, se tardar, esperam. Não deixe de vigiar. Não abandone o que você recebeu. Não abandone o castiçal que te foi dado. Né? Procurai pelas veredas antigas. Se em algum momento você desviar, procura pelas veredas antigas, procura andar nela. Aqueles que estão acompanhando a série Reconstruindo os Muros de Jerusalém têm visto o esforço que é feito para que a gente possa, né, novamente devolver aos irmãos aquilo que uma vez foi dado como um presente ao seu povo. E, infelizmente, nós sabemos que a igreja não está querendo, a igreja institucional. Versículo 5. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Essa mensagem, irmãos, é a mensagem que eu e você temos que dar. Nós não podemos fazer parte, pura e simplesmente, dessas virgens. Nós temos que ser esses que estão despertos para dar a mensagem. Nós precisamos estar despertos para despertar as virgens. Nós somos chamados, como servos fiéis, para despertar as que estão dormindo. Essa é a nossa mensagem. Por quê, irmãos? Os irmãos acreditam que nós recebemos tantos testemunhos de pessoas dizendo: olha, eu nunca ouvi isso na igreja. Olha, eu estou, assim, agora eu encontrei materiais de vocês, eu estou procurando estudar, eu estou procurando crescer, eu estou procurando... Nós recebemos muitos testemunhos assim, graças a Deus. E é isso que nos motiva a continuar. Isso nos motiva a continuar. Cada alma que dá um testemunho, né, para nós, é uma nova energia para a gente continuar. Com luta, com esforço, né? Deus o sabe. Deus o sabe. Então, quando nós vemos, por exemplo, isso não é para vanglória do homem, de nenhum de nós, nem de vocês, mas é saber que estamos no caminho certo. É saber que Deus misericordiosamente está dizendo: sigam, continuem, vão em frente. É claro que há muito que se melhorar, nós temos falhas, nós precisamos em todos os aspectos, mas é maravilhoso saber que Deus nos indica um caminho. Esse é o caminho, andai por ele. Procurai nas veredas antigas, andai por ele. Não movam um alfinete daquilo que vocês receberam. Né? Quando não, eu virei a ti e tirarei o teu castiçal. Essa também é um alerta para nós. Então nós precisamos manter o castiçal, no azeite, dizendo: Senhor, dá-me do teu Espírito, Senhor. Abre o meu coração, derrama sobre mim, né, o teu Espírito. Sopra, Senhor Jesus, sobre mim o teu Espírito, como sopraste sobre os discípulos. E tudo isso tem uma ligação também intrínseca com a divindade, contrariamente à Trindade. Tudo isso nós recebemos o Espírito do próprio Pai através de Cristo, e não um Espírito, um Deus Espírito Santo. Tudo isso, irmãos, atrapalha a mensagem nossa se nós não temos o verdadeiro foco de onde vem cada coisa que nos é dada. No livro Primeiros Escritos, na página 55, há uma ilustração belíssima sobre isso. É dito que, né, o povo de Deus estava ali, né, uma luz vinha do Pai para o Filho, e do Filho agora ia para aqueles que estavam ali. Esse é o Espírito Santo sendo derramado, né, através de seu Filho Jesus Cristo. Aí,
Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. É curioso que todas tinham a Bíblia. Todas elas tinham. A Bíblia está à disposição de todos. Porém, como dito, faltava o azeite. E as loucas disseram às prudentes, olha só o texto aqui. A quem elas disseram? As prudentes. Quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento do seu tempo. Embora haja prudência aqui, aqueles que despertaram as igrejas têm uma outra qualidade, uma qualidade a mais. Eles são prudentes, mas eles também são fiéis. Essa é a diferença. Servo fiel e prudente. Há uma qualidade adicional daqueles que estão despertando, porque como eles são fiéis à palavra, o espírito profético é dado a eles e eles conseguem discernir o sinal do tempo. Veja que as igrejas estavam dormindo, mas tinha gente que não estava dormindo ali, não. Tinha gente que estava desperta. Esse temos que ser, eu e você. Para isso fomos chamados. E então, as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Não se prepararam, não fizeram provisão, não fortaleceram a sua fé, não conseguiram agora, algo que é extremamente necessário para essa época. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. No livro de Apocalipse, capítulo 14, vão e comprem para vocês. Apocalipse 14, versículos 3 e 4, é dito o seguinte, 3 e 4. E cantavam como cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. Esse povo é dito que cantavam como cântico novo e o quê? Ninguém podia aprender aquele cântico. Por que será que não se pode aprender esse cântico? Porque é o cântico da sua experiência. Por que é que essas não puderam? Porque era o cântico da experiência. Não adquiriram a experiência necessária da fé, das coisas de Deus, para poder realmente chegar naquele tempo e estar pronto para a época da crise. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que, 10, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Se tardar, esperam. Elas não esperaram. Não entenderam os sinais. E por isso não se prepararam. E foram comprar. O problema é, número 1, tem quem vende. Tem. Sem preço. Gratuito. Está sendo dado hoje. Pedi e recebereis. Buscai, batei. Pedir, buscar, bater. Pedir, buscar, bater. Pedir, buscar, bater. Estudar a palavra. Não entendi, Senhor. Bate. Senhor, por favor, abre a porta. Abre a porta do meu entendimento. Derrama sobre mim o teu espírito. Pedir. Pedir. Insistir, Senhor. Ensina. Ajuda. Pedir, bater, buscar. Senhor, onde? Porque mandamento sobre mandamento, regra sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Buscar, irmãos. Tem que buscar na palavra. É aqui que nós encontramos os tesouros da verdade. Buscar na palavra, pedir a Deus que derrame do seu espírito e bater, insistir. Assim como Cristo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele comigo. Bater, insistência. Senhor, abre a porta para mim. Abre a porta do entendimento. Eu preciso entrar. Abre a porta do Santíssimo a mim, Senhor. Deixa-me entrar. E dizer como Esther, se tiver que morrer, morra. Assim. Tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Dilúvio, porta da graça. Depois, chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse,
De verdade vos digo que não os conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso aconteceu no passado. O nosso povo do passado, o povo do advento, eles encontraram isso. Estudando, buscando, eles viram que o Filho do Homem viria. Erraram, claro, porque erraram imaginando que ele viria para a Terra, mas eles encontraram, veja que eles não estavam dormindo. Eles simplesmente estudaram e entenderam que o Filho do Homem veio até o Pai. E ali recebeu luz sobre o livro de Daniel, e ali foi revelado quando Cristo agora abre o livro de Daniel, abre o livro do Apocalipse e envia aos seus servos na terra. Eles entenderam. Vejam que eles não estavam dormindo e foram eles que despertaram as virgens que dormiam. E note que aqui, quando eles começam a pregar, pessoas começam a sair das igrejas e começam a se unir a eles. Sai dela, povo meu, com um cumprimento já, ainda que a pregação de Miller no início não fosse para sair das igrejas, como dissemos, não havia essa ênfase. Mas as próprias pessoas foram vendo que, à medida que a mensagem avançava, os pastores começaram a perder a influência sobre o rebanho. E só o que se ensinava era a verdade presente agora, e alguns membros começaram a despertar, não, mas espera aí, eles estão falando a verdade, não, isso é fanatismo. Eles não queriam sair das igrejas, mas eles viram que era impossível continuar se eles queriam realmente se preparar para a vinda de Cristo. Saíram para poder se preparar, com dor no coração. Nada novo debaixo do sol. Daqueles de nós que não foram excluídos, muitos saíram porque perceberam que não era possível se preparar, vigiar e orar devidamente, estando numa igreja que, infelizmente, prefere ensinar o erro. Uma igreja em que muitos confessam hoje, a gente entra vazio e sai mais vazio do que quando entrou. Se você entra e não sai vazio, ou acha que não sai vazio, é apenas porque ainda não experimentou o alimento sólido que a verdade presente te proporciona. Então você se contenta com leite espiritual. Como diz Paulo, eu queria alimentar vocês com alimento sólido, mas vocês não podem. Jesus disse, tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar ainda. É o mesmo caso. Você dá o alimento sólido, ele acha que vai engasgar com ele. Ele prefere o leitinho. Só que enquanto ele continuar no leite, infelizmente, ele não vai estar preparado. O leite vai simplesmente mantendo a igreja dormindo. E o alimento sólido é o que desperta. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu acredito, meus irmãos e irmãs, que essa frase de Cristo tem tudo a ver com um versículo que nós usamos muito para defender o que cremos. Ele respondendo disse, em verdade vos digo que não conheço vocês. Por que será que essas pessoas não conheciam a ele e ele não as conhecia? Porque, obviamente, quando Cristo diz eu não conheço vocês, não é porque ele não sabe, ele conhece a sua igreja, conhece a todos. O que ele está dizendo aqui também é, vocês não me conhecem. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa igreja não tinha um relacionamento pessoal com ele. Se tivesse, obviamente, seriam conhecidos. Esse relacionamento pessoal foi destruído quando aceitou uma doutrina que destrói a personalidade do Filho de Deus. Destruindo a personalidade dele, eu não posso mais conhecer. Ele pode ser qualquer coisa. A partir do momento que me apresentam algo que ele não é, ele pode ser qualquer coisa. Eu, como cristão, acredito em Maria. Realmente acredito em Maria. Nela, no que ela diz. Quando me apresentam que Maria deve ser adorada, que Maria deve ser venerada, que Maria é a Virgem sem pecado original, que Maria foi assunta ao céu. Irmãos, se eu não a conheço, podem me dizer qualquer coisa dela e eu vou engolir. Como eu a conheço, pelo que a Bíblia diz que ela é, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Como eu a conheço, ninguém me engana quanto a ela, quanto a quem ela é, uma mulher
maravilhosa, mas pecadora. Uma mulher que é mãe do Filho de Deus e não do Deus Filho. Ela não é mãe de Deus. Uma mulher que, quando lhe foi dito, Maria, acabou o vinho, vão a Jesus e façam tudo que ele mandar. Eu acredito nela. Aí quando me dizem que ela faz milagre, não. Ela mandou a Jesus. Jesus é quem faz o milagre. Vão a ele, façam tudo que ele vos disser. Essa Maria que me diz, vão a Jesus, ensinem tudo o que ele ensinou. Ensinem o que ele mandou ensinar. E não o que dizem que a igreja deve ensinar. É essa Maria que me dá a certeza de que o conhecimento verdadeiro é que te faz saber exatamente o que pode e o que não pode fazer. Por isso, quando Jesus disse, eu não conheço vocês, é porque eles não o conheceram. E não o conheceram porque conheceram uma doutrina, infelizmente, e aceitaram uma doutrina que destruiu completamente a sua personalidade. E aí eu posso acreditar em qualquer coisa que me digam sobre ele, porque eu perdi este relacionamento pessoal. Apocalipse 4. Apocalipse 4. 4. Finalmente, diz. A partir do versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os Espíritos de Deus. E havia diante do trono um pomar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao bezerro, tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. O que isso tem a ver com esta mensagem? E com isso eu gostaria de encerrar. Quando nós entendemos a mensagem que temos que dar, nós vamos ver exatamente estes animais aqui representados sendo apresentados para Ezequiel. Porque foi dito para Ezequiel, olha, o que vai acontecer é o seguinte, eles são rebeldes e eles têm um rosto duro, mas eu vou te mostrar algo. E aí é mostrado 4 animais, um com o rosto tipo de um leão. Então Deus está dizendo para você que ele vai te dar um rosto como de leão. O leão na Bíblia é um símbolo da coragem. Eu vou te dar coragem, filho. Coragem como a do leão. A Bíblia diz que o leão não teme nada. Por quê? Porque ele vai dizer em Ezequiel, não temas o rosto deles. Vão falar grosso, vão te ameaçar, vão olhar feio, mas eu te dou a coragem do leão para que você não tema. E também vou te dar algo que a Bíblia menciona como bezerro ou boi, força. Eu vou te dar força para você resistir. Não te preocupes. Inclusive, do boi é dito, né? Que do boi terá uma colheita farta. Então, eu vou te dar força e você vai esperar, porque a colheita vem. Pode ter certeza que a tua mensagem, a semente que você lança ao solo, e pela força do boi é colocada, ela virá. Vão haver frutos. Mas não só isso. Eu te darei também como que o espírito da águia. Eu te exaltarei. Vão humilhar você, vão falar coisas que vão te machucar, mas finalmente eu te colocarei como as asas da águia. Eu te exaltarei. Chegará um momento em que eles cairão aos teus pés. Eu sei que você não quer adoração, eu sei disso, mas eu vou te preparar. Eles vão cair aos teus pés e vão reconhecer que tu me serviste e que me amaste. Eles vão fazer isso. Tu serás exaltado. Seja humilde, seja franco, seja direto e aguarde no Senhor. E finalmente, rosto de homem. Você irá ter um coração voltado, como aquele coração que finalmente eu dei a Nabucodonosor, um coração de homem,
um coração de carne, que realmente consegue sentir as coisas de Deus. Um coração conforme o coração do Filho do Homem, de Cristo, que embora você, como um ser humano, pode e irá finalmente revelar o caráter do Filho do Homem. Quando isso acontecer, Cristo reconhece você como a verdadeira igreja dele, a verdadeira igreja, aquela que ele vem buscar. Você estará pronto para isso. Assim, você terá esses 4 elementos que eu te darei, mostrados exatamente na face. Eu te darei uma face firme, uma face dura como tem que ser, mansa como tem que ser. Como isso é possível? Só o Senhor pode fazer. Firme, corajosa, forte e ao mesmo tempo com a mansidão do Filho do Homem. Essa é uma promessa. Por isso lhe foi apresentado dessa forma e por isso nos é prometido isso. Porque nós precisamos disso. Por isso, a mensagem final é: se tardar, espera. Por quê? Porque certamente, né, nós já estamos há muito tempo nesse vale de lágrimas, mas a grande esperança do cristão é a vinda de Cristo. Não há outra esperança que deve nos motivar. Enquanto isso, vigiar e orar é o nosso papel. Que Deus te abençoe grandemente e possa entender o teu chamado, que é um chamado diferente, não o chamado das virgens, mas sim o chamado daqueles que com coragem dizem: aí vem o noivo. Prepara-te para te encontrar com teu Senhor. Irmão Luiz, é contigo, meu irmão. Amém, irmão Rogério. Deixa eu só desligar o retorno. Nós temos algumas perguntas, irmão Rogério. Antes de passar para as perguntas, eu tenho alguns recadinhos aqui, que a partir de segunda-feira, eu até estava falando aqui, a hora que caiu aí, o senhor precisou sair e voltar, eu vou encerrar aqui, né, esse recado, e eu passo já algumas perguntas que nós temos para o irmão poder responder para nós. Como eu estava dizendo, a partir de segunda-feira agora, nós vamos ter algumas alterações na nossa grade do canal aqui no YouTube. Nós tínhamos, né, os vídeos do Pérolas, que é gravado pelo irmão Rogério Buzzi, que eram postados de sábado e domingo. Ele estava sendo postado sábado e domingo às 7 horas da manhã. Ele vai ter sábado e domingo às 7 horas da manhã e vai passar a ter também segunda, terça e quarta-feira às 18h30. Aí, quinta-feira, nós temos o culto, né, que são os cultos feitos nas igrejas, as palestras dos administradores, que sobe ali também às 18h30, e na sexta-feira, mais um Pérolas Escondidas às 18h30 também. Então, a nossa grade agora no canal vai ficar segunda, terça e quarta às 18h30, Pérolas Escondidas, quinta-feira, palestra e culto, sexta-feira, 18h30, Pérolas Escondidas, sábado e domingo de manhã, 7 horas, Pérolas Escondidas. E no sábado, 10h30 da manhã, nosso culto, aqui já tradicional, né? Tradicionalmente, às 10h30 da manhã, o nosso culto no canal Verdade Sobre o Fim. E de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, o Momento Sobre o Fim, né? Que é feito pelo Luiz Devay, pelo irmão Luiz Devay, que sou eu. Né? Então, essa vai ser a nossa rotina a partir de segunda-feira, com essas pequenas alterações aí, aumentando aí a quantidade de meditações do Pérolas. Aproveitando também o livro Pérolas, aqueles que desejam adquirir, entrar em contato com o irmão Raí ou com algum administrador, a gente encaminha aí o telefone do irmão Raí, para que vocês possam tirar as dúvidas de como está adquirindo o livro Pérolas Escondidas, do irmão Rogério Buzzi, tá bom? Também aqui, os irmãos que desejam fazer testemunhos, que querem deixar o seu testemunho, entre em contato conosco também, com os administradores aqui da Verdade Sobre o Fim, eu, o irmão Rogério Buzzi, o irmão Aquino, o irmão Raí, né, do irmão Fabrício, a irmã Mônica, todos os administradores, entrem em contato conosco, mandem os seus vídeos com os seus testemunhos e nós vamos subir o testemunho aqui no nosso canal A Verdade Sobre o Fim. Também, logo mais à tarde, às 15 horas, mais um capítulo aí da série Reconstruindo os Muros de Jerusalém. Hoje é o 12º princípio fundamental. Vai ter a participação hoje especial do irmão Alexandre Botelho, junto lá com o irmão Wagner,
Eu vou estar lá à tarde com eles montando o link, né? Não vou participar ao vivo, mas vou estar ali na produção, nos bastidores. Então não percam, né? Mais uma série aí, mais um capítulo dessa série maravilhosa, abençoada que Deus está nos dando através aí do canal Wagner Max. Vamos estar postando aí também os links, já estão postados os links, e vamos postar de novo nas redes sociais para que os irmãos possam acessar às 15 horas. Temos também as nossas redes sociais, o telefone eu já postei aqui no bate-papo, para os irmãos que precisarem tirar dúvida, quiserem entrar nos nossos grupos de WhatsApp, né? Curtam lá a nossa página no Facebook, Instagram, tem o Telegram, tem o Twitter, temos aí bastante, uma gama bem grande de redes sociais, e logo mais já vai estar pronto, né, o nosso site remodelado, né, está sendo refeito totalmente, está ficando lindo o site, na verdade, sobre o fim. Logo mais ele vai estar no ar já de novo também, já faz um tempo que ele está fora do ar, porque a gente está reconstruindo ele. Também agradecer aos irmãos que fizeram o superchat, deixaram aí sua oferta, os irmãos que desejarem fazer suas ofertas no momento do culto, é só clicar no S cifrão embaixo do bate-papo do YouTube, e vocês vão ter acesso aí para cadastrar o cartão de crédito de vocês, ou o PicPay, para fazer a sua oferta, e essa oferta é direcionada à compra de equipamentos aqui para o nosso canal, para melhorar as transmissões e também as manutenções que é feita dentro do canal aqui, A Verdade sobre o Fim. Também, sábado que vem, na madrugada de sábado para domingo que vem, 30 de maio, vai ter a vigília de jovens, né, que está sendo feita aí pelos jovens do Ministério Veredas Antigas e do grupo Jovens do Advento. Vão ter aí uma série de palestras, vão ser 5 palestrantes, vão ter bastante dinâmica jovem. Nós vamos estar disponibilizando aí também as explicações nas redes sociais, e só precisa ser feito um cadastro antes, que tem uma limitação aí na sala interna de 50 pessoas, e os que não vão conseguir entrar, vai ter uma live no YouTube que vão poder estar acompanhando depois. Então, sábado que vem, das 8 da noite até as 2, 3 da manhã, de sábado para domingo, dia 30 de maio, nós vamos ter essa vigília dos jovens, tá bom? Fiquem atentos aí às redes sociais, aos grupos do WhatsApp, que nós vamos postar o telefone de contato do André, que é onde vai ser preciso fazer aí o seu cadastro para você estar participando, tendo em vista essa limitação de 50 pessoas dentro da sala interna, tá bom? No mais, esses são os nossos recados. Eu vou passar aqui para o irmão Rogério as perguntas. Eu tive que segurar o microfone do irmão Rogério, que está dando um retorno que a gente não descobriu o que é. Eu vou ler a pergunta, irmão Rogério, e já libero o microfone do senhor para o senhor estar respondendo, tá? Teve 3 perguntas que são praticamente iguais, então eu vou fazer a primeira do irmão Cláudio França e já vai responder as outras 2 das outras irmãs. A pergunta é a seguinte: o chip não é a marca da besta, certo? Mas se o chip fosse hoje, fosse colocado hoje em nós, irmão Rogério, o verdadeiro cristão deve colocar esse chip? Eu vou tentar responder isso, irmão Luiz, de uma maneira assim bastante simples, embora o tema não seja simples. O chip, claro que não é a marca da besta, mas é um instrumento de controle que será usado, né, para poder detectar aí uma série de coisas. Ele tem muito a ver, nada de novo debaixo do sol, na época de Jesus, José e Maria foram e acabaram participando do recenseamento, ou seja, né, eles acabaram tendo algum instrumento de controle. A questão não é realmente a marca da besta, né, mas é um instrumento de controle. Sinceramente, né, aí alguém diga, escuta, então amanhã depois existe uma exigência legal para colocar o chip. Se você não colocar o chip, você vai para a cadeia. A questão é, você vai deixar de colocar o chip e vai para a cadeia. Você sabe que o problema é a marca da besta. Será que nós não estaríamos antecipando um problema desnecessário? Veja, eu não quero chip, nenhum de nós quer, né? Assim como não queremos muitas coisas, mas algumas coisas acabam sendo, não um mal necessário, mas acaba sendo uma coisa que nós precisamos nos submeter, dando a César o que é de César. Será que eu tenho que receber o chip? Não, eu não tenho que receber, mas eu não vou fazer do chip a marca da besta.
Não sei se me faço claro, porque ele não é, entende? Então, assim, se eu for obrigado a colocar o chip por qualquer razão que seja, que eu não acredito que os filhos de Deus vão ser obrigados a pôr, não acredito, né? Eu simplesmente espero, estando já no campo até lá, porque a gente está fazendo planos para isso, né? Espero realmente não chegar a esse ponto. Mas eu não vou fazer dele um cavalo de batalha. Eu acredito, sinceramente, que até lá Deus vai nos orientar bem certo como fazer. Se podemos em algum momento nos submeter ou não. Hoje, eu creio que qualquer coisa que a gente diga é perigoso. Por quê? Porque eu posso fazer disso um cavalo de batalha enorme e perder, inclusive, a oportunidade de ainda pregar aqueles que eu poderia pregar, porque eu já criei um problema para mim desnecessário, antecipando uma angústia que eu não necessitaria. Então, resumindo bem essa pergunta, Luiz, eu creio que nós devemos aguardar no Senhor, assim como devemos aguardar, por exemplo, né, hoje. Eu gostaria de já estar no campo. Eu conheço uma série de irmãos que já queriam estar no campo, estão orando ao Senhor pedindo orientação, ainda não estão lá. E, né, a inspiração diz que chegará o momento em que nós saberemos por quanto vender, como vender, e inclusive o Senhor vai indicar a muitos onde ir. Então, eu creio que é momento de aguardar no Senhor agora e não ficar tentando antecipar um problema. Ah, eu não vou receber, eu não deixo ninguém pôr, eu deixo, eu isso, aquilo. Irmãos, Deus há de orientar o seu povo. Hoje eu acredito que qualquer coisa que a gente diga nesse sentido, a gente corre o risco de falar alguma coisa que não é exatamente o correto. Lembrem-se que José e Maria foram recenseados, ou seja, né, eles passaram por esse controle. Por outro momento, nós temos que Davi foi punido por tentar ele fazer o censo do povo. É diferente. Hoje é o mundo fazendo isso, né? Então, espero ter sido claro. Creio que o momento é de prudência e esperar. Vamos aguardar o que vai nos reservar o Senhor em relação a isso, né? Nós não podemos fazer disso um cavalo de batalha, porque, senão, nós corremos o risco de estar tomando emprestado uma angústia desnecessária antecipadamente. Amém, irmão Rogério. A segunda pergunta é a irmã Rosa de Saron, remanescente Rosa de Saron. Ela pergunta o seguinte: como posso aprender a passar aos conhecidos as 3 mensagens angélicas e a mensagem do terceiro anjo? Preciso aprender de forma urgente. Tem alguma fórmula, alguma coisa que ensine a passar essas 3 mensagens, irmão Rogério? Como que ela pode aprender a passar essas 3 mensagens angélicas de forma enfática? Veja, Luiz, o primeiro passo, não há uma regra para isso. O irmão Luiz, embora pregue exatamente o que eu prego sobre as 3 mensagens angélicas, tem uma abordagem diferente com elas. Deus deu dons para cada um de nós. A irmã Rosa, né, já tem o essencial, que é o desejo de compartilhar, né? A palavra de Deus diz que Deus opera o querer e o efetuar. Então, Deus já colocou no coração dela o querer. O efetuar é a obra dele também. Qualquer coisa que eu diga para a irmã, eu vou estar imergindo a minha personalidade na personalidade da irmã. A irmã tem o seu modo de fazer as coisas e Deus vai usá-la, dando-lhe sabedoria para isso. É estudar. Estudar o tema, por quê? A boca fala do que o coração está cheio. A irmã começa a estudar o assunto e Deus agora vai lhe dar sabedoria de como transmitir isso. Não há uma regra. Muita gente gosta, né, da forma que, quem sabe, o irmão Rogério aborda, da forma como o irmão Luiz aborda, da forma como o irmão Aquino aborda. As pessoas, elas escolhem, né, dentro da sua cultura, aquilo que melhor parece a elas que vai atender às necessidades dela. É oração e pedir a Deus sabedoria. Deus vai dar uma forma, né, para que a irmã possa passar isso, que talvez eu até diria, bom, eu não passo assim, mas isso não quer dizer que está errado, né? Se a irmã quiser, o que pode também ajudá-la, né? Nós estamos finalizando, inclusive, né, Luiz, 3 folhetos, com a primeira, a segunda, a terceira mensagem angélica de forma bem resumida, e creio que isso pode ajudá-la, inclusive, porque muitas pessoas pregam distribuindo simplesmente folhetos, né? É uma forma de evangelizar, né? Mas, se o desejo dela né, eu preciso urgente passar, estudar não tem outro jeito. O joelho no chão, estuda, lê, busca, né, matérias que falem com entendimento sobre o assunto, e aí, né, confie em Deus.
A irmã vai chegar lá, vai orar, e Deus vai colocar palavras na sua boca que possam realmente atingir os corações que a irmã quer. Lembre-se que os anjos vão preparar o solo antes, e o trabalho da irmã é jogar a semente. Talvez o Rogério jogasse mais sementes, talvez a irmã jogue menos, né? Talvez um joga a semente um pouquinho mais espaçada, mas no final das contas a colheita é do Senhor. Confie nele e deixe que ele lhe oriente quanto a isso, como levar a mensagem. Apenas procure conhecer a mensagem para não falar algo que não é correto. Essa é a única preocupação que se deve ter. Amém, Rogério. Aproveitando esse gancho, né, dos flyers, dos folhetos, os irmãos que tiverem interesse em ter o modelo do folheto, a gente vai disponibilizar ele de forma gratuita. A gente envia em PDF para o seu WhatsApp, para o seu e-mail, e você leva na gráfica aí da sua cidade, na gráfica mais próxima de você, e você imprime quantos folhetos você desejar. Os folhetos ficaram realmente muito bons, ficaram muito bonitos, estão em formatos de flyers, né? Quem quiser saber mais pode também estar procurando, né, os administradores aí do grupo A Verdade sobre o Fim. Tem uma outra pergunta aqui, Rogério, eu não entendi, eu não sei se o senhor entendeu, se o senhor vai entender, o senhor responde, tá bom? Senão a irmã Janaína, ela refaz ela para nós aí explicando. A pergunta é a seguinte, então os 7 selos que pregam, que fala das pragas que vão cair, não é bíblico? Talvez a pergunta dela, irmão Luiz, se refira a que as pessoas separam, né, os 7 selos das pragas. Quando, na realidade, né, os 7 selos, eles têm tudo a ver com as pragas, porque eles são abertos paulatinamente, né? À medida que os selos são abertos, uma série, veja, os selos é exatamente o que diz. Por exemplo, quando você, imagine uma carta que você recebe, ela está selada, né? Pelo correio, ela está selada, está lacrada. Você abriu, vem uma série de informações através dessa carta. Os selos são isso. Os selos não são especificamente uma mensagem em cada um. Não. Os selos abrem períodos e informações. Por quê? Veja que o livro de Daniel é dito, né, que tinha, quando sabemos que é o livro de Daniel, porque foi um livro selado, né? Quando ele foi aberto, em Apocalipse 5, ali, que ele é aberto, e depois vai mostrar no 10, veja que várias informações vieram. Então, assim, os 7 selos que pregam, bom, eu não sei o que pregam, né? Aí eu não posso dizer porque tem gente aí pregando coisa absurda sobre os selos. Agora, o que nós pregamos é que os 7 selos abrem uma série de eventos, das quais as pragas fazem parte, né? As pragas fazem parte dessa abertura de selos, né? Assim como as trombetas fazem parte, assim como, né, os eventos que nós encontramos em Apocalipse 12, 11, 10, enfim, né? Então, assim, os selos, o que nós pregamos é isso, que os selos são períodos abertos em que Deus agora começa a derramar luz sobre o seu povo, começa a dar informações adicionais ao seu povo, dos quais, repito, a praga é uma delas. Então, ele é bíblico, né? Essas aberturas de selos são bíblicos, à medida que cada selo abre, informações chegam, à medida que os selos vão se aproximando do 7º, há um acúmulo de informações, porque o 7º é o selo mais esperado, aquele que anuncia a vinda do Senhor Jesus, como nós sabemos, por isso há um espaço entre o 6º e o 7º que não está ali por acaso, mas é isso, né? Os selos, são aberturas feitas pelo Senhor Jesus Cristo, que abrem o entendimento do seu povo e períodos agora que serão dados de uma forma toda especial ao povo que vai para a reta final, né? Tendo como culminância, como sabemos, o 7º selo, né? Que anuncia a vinda do Senhor Jesus. Acho a pergunta dela, irmão Luiz. Amém, irmão Rogério. O irmão Arilson Gonçalves também está agradecendo aqui, ele pediu oração à mãe dele, sábado passado, que ia fazer uma cirurgia, e já deu tudo certo, ela já recebeu alta. Amém, irmão. Deus seja louvado por isso. O irmão Marcos de Souza pergunta o seguinte, irmão Rogério, pela mensagem de hoje, a ISD é a verdadeira Babilônia moderna, de Apocalipse 18, 4? Não. A IASD não é a verdadeira Babilônia moderna, ela faz parte da grande Babilônia. É preciso separar isso. Apocalipse 14 fala da Babilônia, né? Aí está basicamente a Igreja Católica, Apocalipse 14. Apocalipse 18, quando fala da grande Babilônia, está falando de todas as igrejas que compõem esta grande Babilônia. Então,
A IASB, a verdadeira Babilônia moderna? Não, ela faz parte da grande Babilônia, porém pesa sobre ela, né, o maior problema. Por quê? Porque ela, verdadeiramente, é a igreja que apostatou. Não se pode dizer que a igreja babilônica, a católica, apostatou, porque ela nunca foi do Senhor verdadeiramente. A igreja, né, adventista, sim. Então, quando a gente fala da grande Babilônia, a IASB, infelizmente, está inclusa hoje, infelizmente, e sobre ela vai pesar a maior responsabilidade, como vemos Ezequiel falando: começai pelos anciãos da casa de Israel, e o juízo vem primeiro para ela, entende? Por isso que o peso maior é dado a ela, porque ela teve luz como nenhuma outra teve, e escolheu. Então, nós podemos dizer assim, né? Enquanto as outras estão afastadas do Senhor, seja por ignorância, seja por uma série de outros erros, a igreja adventista está afastada por rebeldia. Ezequiel, o Senhor diz taxativamente, são povo rebelde, eles são rebeldes, eles não querem ouvir. Claro que isso soa pesado para qualquer adventista, mas lembre-se sempre, Jesus falava para a liderança. Quando fala da casa de Judá, é a liderança. Então, Deus agora apresenta uma mensagem, através de seu filho, através dos seus servos, voltada primeiramente para a liderança, como Jesus. Jesus tratava, né, o povo de Jerusalém de uma forma, porque sabiam que a maioria deles estava enganados e eram incautos. Porém, com a liderança, Jesus era sempre mais firme, né? Vós sois filhos do diabo, João Batista, raça de víboras. Por isso essa mensagem é uma mensagem dura, mas não é uma mensagem, né, onde ela, por exemplo, nós pode soar agressivo porque não tem outro jeito. Você imagina Jesus dizendo, né, para aqueles homens todos vestidos, né, de santidade, dizendo: vocês são filhos do diabo, né? É dura a mensagem, mas ela é real, ela é verdadeira, ela tem que ser dada. Então a nossa mensagem é dura, mas não pode ser uma mensagem pejada de ódio. Nós não temos ódio contra eles, né? Não temos, eu posso dizer que não tenho ódio, embora pareça por vezes. Não tenho ódio nenhum. Mas é triste ver essas pessoas, como recentemente estava vendo, né, um expoente adventista aí, falando, pura e simplesmente, né, o que tem falado, que Cristo não é o Filho literal de Deus. Isso é um absurdo, e aí nós entendemos por que Deus diz: mas tu te prostituíste mais do que todas elas. Veja, a própria Igreja Católica confessa que Jesus é o Filho de Deus. Até porque, para poder confessar que Maria é mãe de Deus, tem que confessar que Jesus é Filho de Deus. E ela, infelizmente, né, a prostituição dela chegou agora ao cúmulo de negar a própria divindade de Jesus Cristo. Porque negar que Jesus é o Filho de Deus é negar a sua divindade. Porque a divindade de Cristo está pautada no Pai. É isso que precisa entender. Cristo não tem uma divindade independente do Pai, ou seja, ele simplesmente surgiu como divino. Não. Ele herdou do Pai a sua divindade como filho legítimo que é. Por isso, o Pai disse, né? Ele me representa. Onde estiver, né, a presença de Cristo equivale à própria presença do Pai. Negar hoje a filiação real de Cristo, não estamos nem falando de Jesus com Maria, estamos falando de Cristo, é negar completamente a divindade daquele que herdou do Pai, inclusive a vida. Lembre-se que ele recebeu, o Pai deu ao Filho ter a vida em si mesmo, né? Ele recebeu a divindade dele, inclusive quanto a isso, está pautada sempre no Pai. O Pai é o único que existe por si mesmo. Só o Pai existe por si mesmo. O Filho foi gerado do Pai. Enquanto não se entender isso, nós vamos ter problema em relação a isso. E isso, a Igreja Adventista, que tinha essa luz brilhante, negou, e com isso, ela realmente, infelizmente, né, está nos caminhos de Babilônia, e pior, né, se prostituindo mais do que ela. Amém, irmão Rogério. A gente está com o nosso tempo, né, estourado agora. Ainda tem algumas perguntas, mas eu vou pedir aos irmãos que nos perdoem, e a gente responde, né, em algumas outras oportunidades. Acesse aqui o nosso canal, tem estudos que vão poder ajudar os irmãos com essas dúvidas, né, que a gente vai poder ir também trabalhando com elas na medida que os estudos forem avançando, os cultos que nós formos fazendo. Eu quero aqui agradecer o irmão Rogério Buzzi, né, aqui da casa, né, e pedir para o irmão encerrar para nós,
com as suas considerações finais e uma oração, e logo mais, né, nós vamos estar aí juntos, hoje assistindo, né, Rogério, o Reconstruindo os Muros de Jerusalém, com mais um capítulo lá com o irmão Wagner, e hoje o irmão Alexandre Botelho. Fica à vontade, meu irmão, e já pode fazer a oração final para nós. Irmão Luiz, se for possível, tá? Eu realmente não gostaria de deixar essas pessoas sem resposta, se for possível responder. O irmão, por favor, passe o meu WhatsApp para elas, tá? Para essas pessoas, e elas podem me procurar daí, me chamam, e eu, se puder, claro, porque tem respostas que de repente nós não temos, né? Nós não somos absolutos, mas assim, eu gostaria de realmente poder ajudá-los. Se o irmão, então, se sentir à vontade, houver como fazer isso, passe a eles o meu WhatsApp, tá? E eles podem me procurar e eu tentarei ajudá-los na medida do possível, tá bom, meu irmão? Ok? Eu vou colocar o número do senhor aqui no bate-papo, tá bom? Sem problemas, então, tá? Passe aí para eles, e aí eu não tenho considerações finais, gostaria apenas de, assim que você encerrar e me der assim, a oportunidade, eu gostaria de fazer a oração final, tá bem? Só um minutinho. O telefone. Pronto, Rogério. Tá bem. Vamos orar então, meus irmãos. Maravilhoso Deus e Pai, vê que nós nos inclinamos diante do Senhor nesta manhã do teu santo dia, o dia que o Senhor derramou luz sobre o teu servo João, um dia que o Senhor ama poder dar bênçãos aos teus filhos, um dia que o Senhor escolheu para descanso de teus filhos. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra. Queremos te agradecer pelo privilégio de ser a tua boca, de ser a boca de teu filho, ao poder dar àqueles que estão buscando no Senhor crescimento, entendimento, sabedoria. Queremos pedir que o Senhor esteja com cada um deles, derrama do teu Espírito sobre cada um deles, derrama daquele Espírito, Senhor, manifesto ali naqueles animais, para que eles possam ter um semblante, Senhor, firme, corajoso, forte, mas ao mesmo tempo com a mansidão do Filho do Homem, Cristo Jesus. Pai Celestial, possa o Senhor, assim como um dia, com o teu dedo poderoso, pelo teu Espírito, escreveste a lei na rocha, escreve também na rocha do nosso coração a tua lei. Senhor, nós sabemos que a tua lei deve ser guardada, mas nós queremos mais que isso. Nós queremos amá-la. A palavra de Deus diz que teu filho ama a lei. Quanto amo a tua lei, queremos amá-la também, Senhor. Parece quase impossível amar a tua lei, uma lei que nos repreende, uma lei que trabalha por vezes, como disse Paulo, né? Aquilo que eu achei que era aquilo que era para a vida, eu achei que era para a morte. Senhor, o mundo está achando que a tua lei é uma lei para a morte. Não entendem, Pai, que a tua lei, na verdade, ela mata para criar um novo homem. Possa o Senhor, então, a cada dia mostrar a nós, Senhor, que a lei é um instrumento na tua mão, para que possa matar o velho eu e recriar e regenerar um novo homem, um homem que tem prazer na tua lei e que assim manifestará plenamente o caráter de teu filho nessa terra, pois só assim a tua igreja estará pronta para que ele venha buscá-la. Toma-nos em tuas mãos, dá-nos um sábado cheio da tua presença, que o teu Espírito possa estar constantemente alertando-nos, ensinando-nos, consolando-nos, mas acima de tudo dando-nos o descanso necessário, Pai, que este dia promete. Tudo isso, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos por Jesus nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês imensamente neste sábado e até daqui a pouco com o Reconstruindo os Muros. Irmão Rogério, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor. Amém. Deus nos abençoe a todos.